Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Maria Santíssima, nossa Mãe, que esteja conosco nessa noite e nos ajude a compreender e amar tudo aquilo que nós formos aprender e estudar nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na Agora hora e da na hora nossa da nossa morte. morte. Amém. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós tínhamos parado na nossa última formação no número 129. Nós falávamos sobre a segunda vinda de Jesus, né? Para julgar então céus e terra. Nesse momento do nosso estudo, nós já devemos estar bastante próximos e conscientes de quem é Jesus, do quanto ele tem nos guiado durante toda a sua vida. E agora nós já falamos também de Deus Pai, lá na criação, sempre deixando muito claro que a Santíssima Trindade nunca trabalha um ou outro, né? Eles são um só Deus, são três pessoas em um só Deus. Então nós temos isso sempre muito claro, né? Isso significa que sempre, desde toda a eternidade, antes da criação do tempo, Pai, Filho e Espírito Santo estiveram fazendo todas as coisas, certo? Mas se, como nós já estudamos, né, se atribui ao Pai a criação, ao Filho a redenção, o perdão dos pecados, a encarnação. E agora, hoje, nós vamos estudar aquilo que se atribui de forma muito especial ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, nós vamos agora para o oitavo artigo do Credo. O oitavo artigo do Credo nos ensina que existe o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que ele é Deus eterno, infinito, onipotente, criador e senhor de todas as coisas, como o Pai e o Filho. Isso está no número 130, pergunta 130, do Catecismo de São Pio X. Então, como o Pai e o Filho, ele tem todas as características de Deus, porque ele é Deus como o Pai e o Filho. A pergunta 131 pode até nos parecer assim, estranha, né? Fala assim, de quem procede o Espírito Santo? Ninguém perguntou de quem procede o Pai, o Filho procede, o Filho é gerado, não é criado. São termos bastante próprios da igreja, da doutrina, também a teologia os ocupa, para distinguir bem uma coisa e outra. Então, veja, se atribui ao Pai de forma especial a criação, mas foi feita pelos três. Portanto, nenhum dos três é criatura, nenhum deles é criado. Né? Disse do Filho que é gerado do Pai, é gerado, e que o Espírito Santo, então, resposta da 131, procede do Pai e do Filho, como de um só princípio, por via de vontade e de amor. Portanto, o Espírito Santo é o amor que procede, que vem do Pai e do Filho. O amor do Pai e do Filho é dali que procede o Espírito Santo. Eles não são criados, um gerado e outro é procedente. 132. Olha o que nós estávamos falando até agora, né? Vamos ver a pergunta. Ela vai dar um pouco também essa resumida, né? Se o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, parece que o Pai e o Filho existem antes do Espírito Santo. Como então se diz que são eternas as três pessoas divinas? Veja, a nossa lógica nos diz isso, correto? Acho que todos estão de acordo, né? Se alguma coisa procede de algo, quer dizer que aquilo que era anterior veio antes. É até um redundante, né? Então, se o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, quer dizer que o Pai e o Filho estavam aqui antes que o Espírito Santo. Mas como que a gente diz que as três pessoas são eternas, né? Resposta de São Pio X. Disse que são eternas todas as três pessoas divinas, porque o Pai gerou o Filho desde toda a eternidade, não no tempo. De novo, como que a gente pode imaginar a vida, o universo sem o tempo? Para nós isso é
é impensável, é impossível. Mas o tempo também é criatura de Deus, portanto, foi fora do tempo, foi na eternidade, dentro da eternidade. A eternidade significa que na nossa concentração de tempo, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Né? Existem e sempre existirão. Né? Portanto, então, o Filho foi gerado do Pai desde toda a eternidade. E do Pai e do Filho procede o Espírito Santo também desde toda esta eternidade. Por isso, nenhum deles veio antes ou depois, porque eles foram, vamos usar o termo aqui, né? Foram procedentes ou foram gerados na eternidade. Né? Na eternidade. 133. Por que a terceira pessoa da Santíssima Trindade se designa particularmente com o nome de Espírito Santo? Nós vimos nos estudos passados, né, o porquê que se chama Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, porque Filho da segunda pessoa, né, nós estudamos isso já, e agora, por que então a terceira pessoa a gente chama de Espírito Santo? Resposta. Designa-se a terceira pessoa da Santíssima Trindade, particularmente com o nome de Espírito Santo, porque ela procede do Pai e do Filho por meio de expiração e de amor. E aqui a gente tem que entender que a santidade, por isso Espírito Santo, né? Espírito porque ele é procedente de uma inspiração, e a santidade está diretamente ligada ao amor. Lembrando que amor não é um sentimento, né? Amor não uma sensação de bem-querer ou uma sensação de prazer ou uma sensação de conforto, né? O amor é uma escolha de fazer o bem, de fazer a felicidade acontecer para tal pessoa, né? Para aquele que é amado. Amor inclusive, o amor verdadeiro não é romântico em si. Pode ser, mas ele não é romântico em si. Não é uma característica essencial do amor. Porque, na sua grande maioria, quando a gente ama, a gente sofre. Né? A cruz de Nosso Senhor é modelo disso, né? Não existiu um amor maior do que Cristo na cruz, né? Não nos parece nada romântico, até um pouco macabro, né? Ver esse amor, o tanto que precisou sofrer, né? O amor é aquele que se doa, que se entrega pelo bem do outro, né? E aí pelo bem verdadeiro, né? Não por um bem falso. A gente tem que cuidar um pouco com isso, né? Às vezes algumas pessoas se debruçam a falsos amores, né? Ah, é porque tal pessoa fez tudo por mim, mas tudo por você para quê? Para ter dinheiro, para ter bem-estar? Isso não é o bem em si, né? Então a gente tem que ter bem claro o que é o conceito de bem, né? E o que para entender o que é o amor. O amor é aquele que faz de tudo, sacrifica-se a si mesmo, inclusive se for necessário, pelo bem do outro. Mas o que é o bem do outro, né? O que é o meu bem? O que é bem? Bom, isso é um assunto para mais para frente, mas já é bom a gente ficar com isso na cabeça, tá bom? 134. Que obra se atribui especialmente ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo atribui-se especialmente a santificação das almas. Lembram? O Pai, a criação, o Filho, a redenção, o Espírito, então, a santificação das almas. E, por conta disso, claro, a condução da igreja. Né? A igreja é conduzida pela ação do Espírito Santo. Nós vivemos há pouco tempo a Páscoa da ressurreição, o Senhor que vence a morte, que então exerce ali a sua missão principal da redenção, o Senhor Jesus, né, a segunda pessoa. E aí ele diz assim: é preciso que eu vá para o meu Pai e para que de lá envie então o Paráclito, o defensor, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que é enviado em Pentecostes, ele que vai conduzir a igreja, vai nos conduzir, né? Nós que somos a igreja, para Deus, para a santidade. Por isso que a condução da igreja é feita pelo Espírito Santo. Isso não é só uma frase bonitinha, isso é uma coisa real, real. Não estamos falando aqui da igreja enquanto um CNPJ, né? Ou a igreja enquanto um edifício de pedra, ou a igreja enquanto uma instituição humana, porque ela não é.
Nós estamos falando aqui de uma instituição divina, de uma instituição que tem a missão de salvar as almas, de levar as almas para Deus, certo? Portanto, a salvação das almas, ou melhor, a santificação das almas é a missão do Espírito Santo. Desde Pentecostes até o fim dos tempos, enquanto a igreja estiver aqui, a missão do Espírito Santo será santificar a igreja aqui. E claro, ela nunca vai terminar, porque nós sempre estaremos em santidade depois, aqueles que forem fiéis, né? Deus queira que sejamos todos nós, no céu, né? E lá, então, viveremos a santidade plena junto com a Trindade Santa. 135. Bom, se o Espírito Santo, a missão dele é santificar as almas, a pergunta é: e o Pai e o Filho também nos santificam? Ou só o Espírito Santo? Resposta: sim, todas as três pessoas divinas nos santificam igualmente. Lembram o que disse já repetidas vezes? Tudo que pertence a um pertence aos três, porque são um só Deus. Então não é que isso é especialidade do Espírito Santo, né? Cuidar para não imaginar que Deus é uma clínica médica, né? Então eu entro lá e daí se o meu problema é no coração eu vou numa porta, se o meu problema no pulmão eu vou na outra porta, se é nos rins eu vou na outra porta. Então não são o pai é especialista naquilo, o filho naquele outro, o espírito naquele outro, cada um faz o que é seu. Não, não. Todos eles são sabedoria eterna, né? Todos eles é, são Deus. Não um sozinho, não um separado do outro, mas os três juntos e de modo inseparável, apesar de serem três pessoas bem distintas. Portanto, assim como na criação, que é a missão do Pai, o Filho e o Espírito Santo agiram, assim como na redenção, que é a missão do Filho, que foi ele que morreu na cruz, foi ele quem fez, mas foi pela vontade do Pai na ação do Espírito Santo. Assim, a santificação das almas, que é a missão do Espírito, ela também é exercida pelo Pai e pelo Filho, porque é o Espírito Santo que conduz, mas é o corpo do Filho que nós comungamos na Eucaristia, é o seu sangue que é derramado sobre a nossa alma na confissão. Isso acontece por quê? Porque é vontade do Pai, porque foi pensado e amado pelo Pai. Portanto, a santificação, é claro, vem da Santíssima Trindade, mas é a missão específica do Espírito Santo. 136. Se assim é, por que se atribui em particular ao Espírito Santo a missão de santificar as almas? Porque a santificação das almas é obra de amor, e as obras de amor se atribuem ao Espírito Santo. Nós também já vimos isso, eu não vou me lembrar agora qual foi o número, mas nós vimos essa distinção, né? Das obras que se atribuem. E as obras relacionadas ao amor são, então, do Espírito Santo. Não vou lembrar agora exatamente qual era o número que estava aqui, mas depois, até se alguém conseguir lembrar ou pensar, manda ali no nosso chatzinho, a gente já identifica isso logo, tá bom? Mas, enfim, vocês lembram, né? E a missão do Espírito Santo, então, está ligada às obras do amor, da caridade. Tá? E a santificação das almas é uma delas, ou é ela, né? De forma plena. 137. Quando que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos? Ele desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, isto é, 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo e 10 dias antes da sua ascensão. Isso, inclusive, nós celebramos assim na liturgia, né? Nós vivemos a Páscoa, nós vamos viver daqui a pouquinho nós estamos vendo o tempo da Páscoa, daqui a pouquinho nós vamos chegar à festa de Pentecostes, que é, de alguma forma, o encerramento do tempo pascal, certo? E nesse encerramento do tempo pascal, então, nós vivemos, né? Porque lembram que vocês, que eu já falei sobre isso aqui também, a liturgia não é assim só lembrar que aconteceu, nós vivemos a coisa tal qual ela é, né? Nós viveremos, então, essa vinda do Espírito Santo sobre nós, sobre aqueles que têm a missão de continuar
a evangelização que foi iniciada e toda feita pelo Cristo. Então, nós somos os continuadores da obra de Cristo, e isso se dá pela ação do Espírito Santo, que nos vem em Pentecostes. Estou aqui olhando, esse ano vai ser no dia 5 de junho, a celebração de Pentecostes. Portanto, 50 dias depois da celebração da Páscoa, né, que foi no dia 17 de abril, certo? Muito bem. Isso, claro, datas desse ano, né? Um dia a gente pode, quem sabe, falar bem, um pouquinho melhor, assim, é bem interessante, né? Como que essas datas são escolhidas, né? Por que que nem todas as datas são como o Natal, que é um dia e pronto e acabou? Por que que sempre a Páscoa é uma data, no outro ano é outra data, Pentecostes mesma coisa, Ascensão igualmente? Por que que tem essas mudanças, né? Um dia a gente vai, quando a gente chegar ali na parte do catecismo que fala sobre a liturgia, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, não percam cenas dos próximos capítulos, tá bem? 138. Onde ficaram os apóstolos nos 10 dias antes da festa de Pentecostes? Os apóstolos ficaram reunidos no cenáculo em companhia da Virgem Maria e dos outros discípulos e perseveravam na oração, esperando o Espírito Santo que Jesus lhes havia prometido. Vocês lembram de que Jesus passou aí 3 anos pregando, falando, ensinando, mostrando, dizendo, fazendo, interpretando o Antigo Testamento, as Escrituras, as profecias, para que os apóstolos pudessem entender o que ia acontecer com ele, e uma vez entendendo, acreditassem, e uma vez crendo, que fossem anunciadores. Mas nós, humanos, somos homens, somos pessoas fracas, né? E de inteligência muito curta. E por mais que a coisa esteja na nossa cara, esteja escrachado, ainda assim nós temos dificuldades em compreender. E foi exatamente o que aconteceu com os apóstolos. Eles viram tudo, eles ouviram tudo, no entanto, eles não entenderam. E não acreditaram como deveriam ter acreditado. Tanto que várias vezes nós ouvimos agora, nessas primeiras semanas do tempo pascal, os relatos de Jesus ressuscitado que aparece aos discípulos, né? E ora ele está caminhando com eles para Emaús, porque estão indo embora, ora ele vai encontrá-los na pescaria, porque voltaram a fazer o que faziam antes de Jesus, talvez achando que tudo tinha acabado, e isso que aconteceu depois de já terem visto o túmulo vazio, então depois de já ter tido alguns sinais, inclusive da ressurreição, ainda não tinham entendido e acreditado exatamente o que era a vontade de Deus, e como as coisas deveriam acontecer, e como as coisas aconteceram de fato. Nós vimos Tomé, né, que precisou enxergar e tocar, né, precisou de provas empíricas, não pôde acreditar sem ver, sem tocar. Tudo isso foi acontecendo, né? Tem outras situações que foi Jesus, então, mostrando que ele estava ressuscitado, que ele estava vivo. E foi tentando colocar isso na cabeça dos apóstolos. Mas eles ainda não estavam prontos para isso, porque eles ainda não compreendiam completa e totalmente tudo que precisavam compreender para iniciar esse processo da evangelização após a ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Por isso, eles estavam no cenáculo, juntos com Maria, a única que nunca deixou a fé morrer, né? A igreja subsistiu em Maria durante um certo tempo. A única pessoa, porque o que é a igreja? São as pessoas que acreditam e que são fiéis naquilo que é a vontade de Deus. Em algum momento da história, desde ali da prisão, da condenação, da morte de Jesus, até a época da ressurreição, quando alguns começaram a acreditar, nesse tempo, apenas a Virgem Santíssima acreditava. Apenas a Virgem Santíssima dava crédito à vontade de Deus e a entendia. Apenas a Virgem Santíssima tinha fé. Então, a igreja existiu por um tempo apenas em uma pessoa, né? Apenas a Virgem Maria. E ela, veja que interessante, né? Não tem nenhum relato
de Jesus ressuscitado aparecendo a Nossa Senhora. Já perceberam isso? Jesus aparece a Maria Madalena. Jesus aparece aos apóstolos. Jesus aparece aos discípulos de Emaús. Mas a Maria Santíssima, a sua mãe, não. Por quê? Porque uma das características das aparições de Jesus ressuscitado é provar a sua ressurreição, é fazê-los crer na ressurreição. Mas Maria já acreditava. Maria nunca deixou de acreditar. Portanto, a ela não era necessário que ele aparecesse. Não é que ele não podia, é que não precisava. Ela já estava acreditando, ela já cria. Por isso que os discípulos, reunidos com Maria Santíssima, aquela que é porto seguro da fé, porto inabalável da fé, estão perseverando na oração e esperando o Espírito Santo. Então, quando Pentecostes, pergunta 139, quando no Pentecostes o Espírito Santo é colocado sobre os apóstolos, quais foram os efeitos que esse Espírito Santo produziu nos apóstolos? Resposta. Primeiro, o Espírito Santo confirmou os apóstolos na fé. Confirmou aquilo que eles já tinham entendido e acreditado, né? Ou mesmo sem entender completamente, mas acreditado na palavra de Deus, acreditado naquilo que foi anunciado por Jesus e também, claro, naquilo que eles viram, né? Viram, viveram, ouviram, enfim. Encheu-os de luzes, e aí entendamos que estamos falando sobretudo da luz da inteligência. Porque eles até podiam conhecer o que estava escrito nas profecias, mas ainda aquilo era alguma coisa escura, nebulosa, obscura, que eles não conseguiam entender, compreender de que forma exatamente que aquelas coisas iriam acontecer, ou tinham acontecido, ou deveriam acontecer, e por quê, e como, e com quem. E aí o Espírito Santo coloca luzes na sua vida, na sua inteligência, para que eles possam ir compreendendo. Então, encheu-os de luzes de força, de caridade e da abundância de todos os seus dons, os dons do Espírito Santo. Então, eles, além de ter essas luzes da compreensão, também foram enchidos da fortaleza, que também é dom do Espírito, né? Veja, as luzes, poderíamos dizer o dom do entendimento, que é um dom do Espírito, a força, o dom da fortaleza, do vigor apostólico, a força para fazer, para levar à frente, não só a força física, mas a força de vontade, a força de empenho, a força de dedicação, a força de fé, né? De se manter firme naquilo que se crê. A força foi também, encheu da caridade, né? De fato, exercer com as pessoas aquilo que o Senhor tinha ensinado e que agora eles podiam, através das luzes, compreender. E encheu-os, então, da abundância de todos os dons. Porque as luzes, força, caridade também são dons do Espírito, né? E todos os dons do Espírito foram colocados nos apóstolos no Pentecostes. E aí sim, Maria Santíssima também estava com eles na hora do Pentecostes. Porque também ela foi confirmada na fé, também ela foi aumentada em luzes, força, caridade, abundância de todos os dons do Espírito. Apesar de que Maria já os tinha, mas assim o Espírito abundou em Maria ainda mais a sua graça. 140. Foi enviado o Espírito Santo só aos apóstolos? Ou será que mais gente recebeu? O que aconteceu? O Espírito Santo foi enviado a toda a igreja e a todas as almas fiéis. Um exercício que eu sugiro para vocês, especialmente agora nesse tempo pascal, dá para fazer, bem tranquilo, dá para fazer, e é bem agradável de fazer também. Peguem o livro de Atos dos Apóstolos e leiam do começo ao fim. Leiam um capítulo por dia. Se acha um capítulo muito, leia meio capítulo, né? Se pode ler mais, leia 2 capítulos, né? Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, então quer dizer, em um mês você consegue ler tudo, e mesmo que seja fevereiro, você consegue ler tudo em um mês, né? Se for qualquer outro mês, já sobra tempo.
lendo um capítulo por dia, e aí você vai acompanhar todo esse processo de evangelização da igreja primitiva, dos primeiros tempos da igreja. Além desse início ali dos apóstolos, né, imediato, também tem de forma muito extensa narrada a pregação de São Paulo, que não estava no número dos 12, mas que é considerado o apóstolo, dado a sua missão, a missão que teve de pregar o evangelho não só aos judeus, mas também aos gentios, aqueles que não faziam parte do povo da aliança. E aí, nesse livro, nos Atos Apóstolos, a gente vai ver muitas, mas muitas vezes, os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas para lhes conferir o dom do Espírito Santo, né? Lhes conferir a graça do Espírito Santo. Tem até um momento, agora me foge de cabeça, não lembro mais agora, mas em uma das comunidades que Paulo chega, e dizem a ele que eles já tinham sido batizados, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Aí Paulo falou, mas como? Por quê? Se não, fomos batizados com o batismo de João, batismo de conversão, né? Mas não recebemos o dom do Espírito Santo. E Paulo, então, impõe as mãos, né? O gesto de impor as mãos é sempre um gesto de levar os dons do Espírito Santo, né? No grau que seja o que vai ser feito. O gesto de impor as mãos sempre é um gesto de imposição do Espírito Santo. Então ele impõe as mãos, os discípulos fazem isso, por exemplo, com os diáconos também, que foram ordenados para servir as mesas, enfim. Se você pega os Atos Apóstolos, vai ver muito isso, né? Eles continuando a transmitir esses dons do Espírito Santo, que não foram dados apenas para os apóstolos, mas todos recebem. Vamos traduzir para a nossa linguagem de hoje, né? Porque os apóstolos têm sucessores diretos, né? Que são os bispos. Mas não só os bispos têm os dons do Espírito Santo, todos os batizados recebem o dom do Espírito Santo. E que lhes é confirmado, o novo Pentecostes acontece na crisma, na confirmação, né? Tanto que na confirmação, além do bispo traçar com um sinal de uma cruz na testa do crismando, o óleo do crisma, que é esse óleo de unção, né? Portanto, ele é ungido, ele é um consagrado para Deus. Antes de fazer isso, o bispo faz um outro gesto. Ele impõe as mãos sobre os crismandos e faz ali uma oração. A mesma coisa é feita, por exemplo, na ordenação. Quando serão ordenados diáconos, ou padres, ou bispo, são duas coisas necessárias para uma ordenação. Qualquer um dos 3 graus, né? Diácono, padre ou bispo. São duas coisas que são necessárias. Existem muitos outros ritos complementares que são importantíssimos, né? Mas necessário, essencial, são duas coisas para a ordenação de um padre, de um bispo, de um diácono. A primeira delas é a imposição das mãos. O bispo, né, impõe as mãos sobre aqueles que serão ordenados. E o segundo é a oração consecratória, que não por acaso é a mesma coisa que acontece na missa, né? Sempre o padre, antes de consagrar, ele impõe as mãos sobre as oblatas, sobre as ofertas, né? E o que o padre fala enquanto ele está impondo as mãos sobre as oblatas? Ele está suplicando a vinda do Espírito Santo. Então, se vocês nunca repararam, passem a reparar agora, tá? Passem a reparar agora que é exatamente isso que o padre faz todas as vezes quando ele impõe as mãos sobre as oblatas. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Ele sempre faz, dependendo da oração eucarística, uma coisa ou outra, mas ele sempre diz isso, pedindo ao Espírito Santo que venha e que santifique aquelas ofertas que serão transformadas no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, inclusive, essa é a hora que a gente deve ajoelhar, porque o Espírito Santo, então, está sobre essas ofertas, né? A presença do Espírito Santo ali é confirmada com a imposição das mãos sobre as oblatas, certo? E depois da imposição das mãos, o que o padre tem? A oração de consagração, né? A oração consagratória, entre aspas aqui, do pão e do vinho que se transformam no corpo e sangue. Uma ordenação, a mesma coisa, o bispo impõe as mãos, faz a oração da vinda do Espírito Santo sobre aquele que será ordenado, e depois faz a oração consecratória, né? Então, ordenando, consagrando aquele rapaz, aquele sujeito
a ordem no grau que lhe vai ser conferida, né, de diácono, de padre ou de bispo. Então, voltando ao nosso filme, por que a gente chegou nisso? Porque o Espírito Santo é dado a toda a igreja, né? E isso a gente enxerga de forma nítida e belíssima quando a gente lê, e eu vou de novo recomendar, façam isso. Façam isso. Comecem hoje já. Ler todo dia, pelo menos um capítulo, ou meio capítulo que seja, dos Atos dos Apóstolos. Se você ler um capítulo por dia, em um mês você leu tudo. E aí você vai ver ali é, como a igreja foi surgindo, né? Quais foram as dificuldades, quais foram as batalhas e como que ela venceu isso, né? Nunca com força humana, sempre com a graça do Espírito. Isso vai ficando cada vez claro, cada vez mais claro. E a gente percebe, inclusive, então, também essa transmissão dessa graça do Espírito Santo, que é dada a toda a igreja no dia de Pentecostes. Muito bem. 141. O que opera o Espírito Santo na igreja? Então, se a missão do Espírito Santo é santificar as almas, e se ele foi enviado para conduzir a igreja para o seu fim, que é a salvação das almas, o que o Espírito Santo faz? O que ele opera concretamente na igreja? É a resposta da 141. O Espírito Santo, como a alma no corpo, vivifica a igreja com a sua graça e com os seus dons. Estabelece nela o reino da verdade e do amor, e a assiste-a a fim de que oriente os seus filhos com firmeza no caminho do céu. Vejam a analogia que é feita aqui, a comparação que é feita aqui. Assim como a alma entra no corpo e ele passa a ter vida, assim o Espírito Santo na igreja. Se a gente pega um corpo e tira a alma, aquele corpo não se mexe mais, não levanta mais, não caminha mais, não engole, não come mais, não respira mais, não pensa, não enxerga. Né? O corpo não faz mais nada sem a alma. Mas está tudo ali, continua tudo ali. Os olhos estão ali, retina, córnea, o nariz para fazer, a língua para o paladar, os dentes para mastigação, o estômago para fazer o processo digestivo, o coração para pulsar o sangue pelo corpo. Continua tudo ali. Está tudo ali, nada foi perdido. As pernas para andar, os ossos, as articulações, os nervos, está tudo ali, músculos, está tudo ali. Por que então aquele corpo não levanta mais? Por que não se mexe mais? Porque não tem mais a alma, que é o que acontece na morte, né? Então, um corpo, ele não tem vida se ele não tem alma. Né? Assim, se a igreja não tem o Espírito Santo, ela é um corpo morto. É um corpo que não serve para nada, a não ser para enterrar. Né? Então, assim como a alma entrando no corpo dá vida ao corpo, assim o Espírito, quando entra na igreja, dá vida à igreja. Veja que isso não é pouco, né? Portanto, quando a gente deseja, quando a gente quer viver, fazer as coisas sem suplicar o Espírito Santo, nós somos um corpo morto. Né? Eu vou pegar aqui bem rapidinho a leitura da missa de hoje. Primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 12. Nessa leitura, não é o tema central dela aqui, pelo menos não o considero, mas tem um detalhe aqui que é deveras importantíssimo. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Então, leitura dos Atos dos Apóstolos, tá? Um dia, enquanto celebravam a liturgia, Atos dos Apóstolos, hein? Primeiros anos do cristianismo, primeiros anos da igreja. Celebravam a liturgia, ou seja, estavam vivendo a Santa Missa. Enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse:
separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Claríssimo. Não é que eles estavam rezando para entender qual era a vontade do Espírito Santo, qual é a vontade de Deus, o que Deus quer de nós. Também a gente tem que rezar por isso, claro. Mas aqui não é o caso. Eles já tinham clareza, já tinham certeza do que era, né? Tanto que o autor aqui escreve, né? São Lucas, que foi quem escreveu os Atos dos Apóstolos, ele deixa muito claro, né? O Espírito Santo pediu: separai Barnabé e Paulo para fazer o trabalho que eu chamei. Então, humanamente, o que a gente faria nesse momento? Quando a gente tem certeza, tá, é isso que tem que fazer. Deus pediu fazer isso. É essa pessoa fazendo isso. Então, levanta e vamos embora. Vamos lá. É isso que os discípulos fazem? Vamos ver. Então, depois que eles escutam isso do Espírito Santo, esse pedido, então eles jejuaram e rezaram. Impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, o gesto de impor as mãos, e deixaram-nos partir. Então veja, antes, por mais que já estava expressa que era a vontade de Deus, por mais que já estava claro o que deveria ser feito, nada foi feito antes de jejum e de oração, e de impor as mãos sobre os discípulos, ou seja, impor sobre eles o Espírito Santo. O nosso problema é que às vezes a gente, fazendo um parênteses aqui, né? A gente tem ideias muito boas, né? Ideias maravilhosas. E a gente pensa, isso deve ser coisa de Deus, isso é muito bom. Vou fazer, e vou fazer na minha cabeça. Como eu acho, como eu quero, que eu entendo que é melhor. E o Espírito Santo? Que hora que você vai dar tempo para ele? Né? Não, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer um encontro assim, nós vamos fazer esse movimento, nós vamos fazer aquilo lá. Ótimo, são coisas boas. Quanto tempo você ficou de joelhos dobrado para começar a fazer isso? Ou você acha que isso é besteira? É tempo perdido? Qual foi o jejum que você fez? Qual foi o sacrifício que você fez? Para que aquele seu gesto, aquela sua pastoral, aquele seu apostolado desse frutos de acordo com a vontade e com a ação do Espírito Santo? Qual foi o jejum? Qual foi a oração que você intensificou? Você realmente rezou para ouvir e entender o Espírito Santo? Ou você rezou só para praxe, para dar certo? Mas dar certo do jeito que eu quero, né? Então, assim, é um desafio. Porque nós humanos, nossa humanidade, ela é muito soberba. Né? Não, eu sei, se a gente fizer assim, ó, dá certo. E assim, cara, pode ser a melhor ideia do mundo. Sem o Espírito Santo, é um corpo morto. Sem a ação do Espírito Santo, pode ser o corpo mais lindo que já foi criado. Sem o Espírito Santo, é um cadáver. Pode ser a ideia mais incrível, maravilhosa. Sem o Espírito Santo, é só um cadáver. Que você vai jogar aí para as pessoas, para sua comunidade. Então, a necessidade de estarmos unidos ao Espírito Santo, a vontade dele, não a nossa, e de buscarmos nele, não em nós, as virtudes necessárias para exercer cada uma das coisas que formos fazer. Virtudes aqui no sentido de força, né? Virtus, força, essa capacidade, os dons, a inteligência, o discernimento, a compreensão, o entendimento, a ciência, todos os dons do Espírito, enfim. Eu tenho que buscar nele, não em mim. Não a minha inteligência. A inteligência do Espírito. Não os meus conselhos. Mas eu tenho que dar conselhos, sim, não os seus. Não o que você acha. Mas aquilo que o Espírito aconselha. Mas é que eu não consigo entender, então fica quieto. Não vai aconselhar besteira. Né? O dom do temor de Deus, pedir isso ao Espírito Santo, que ele lhe conceda. Mas ele é Deus, como ele tem temor dele mesmo, ele nos ensina o quanto
é temível Deus. Temível aqui no sentido também de ter medo, mas medo não medo de Deus, porque Deus não é um juiz macabro, né? Deus é um pai de amor, mas aí está, eu devo temer ofender esse pai, porque ele me ama e eu quero amá-lo. Né? Então, ofender a Deus me dá medo, me dá medo. Também porque eu vou para o inferno, mas porque estou ofendendo aquele que morreu por mim, aquele que deu o filho por mim, aquele que passou a existir, apesar de ser infinitamente maior do que eu, passou a existir por minha culpa, por minha causa, e morreu por minha culpa. Né? Então, entregar-se à oração, ao jejum, ao sacrifício, pedindo que o Espírito haja a partir das minhas palavras, dos meus gestos, aí sim, aí sim. Né? Outra coisa que a gente observa, já que estamos falando aqui dos Atos dos Apóstolos, outra coisa que a gente observa nos Atos é que, apesar das muitas dificuldades, perseguições, querem matar os apóstolos, né? E fazem de tudo para calar, mandam os apóstolos pararem de falar de Jesus. São Pedro tem uma frase belíssima que ele diz, né? Devo obedecer a Deus antes que aos homens, né? Então, Deus manda eu evangelizar, os homens mandam eu ficar quieto, a quem eu vou obedecer? A Deus, não interessa se você é preso, se você é chamado de bandido, eu vou obedecer aquilo que Deus me disse, enfim. Tá. Eu preciso, apesar de todas essas dificuldades, o cristianismo cresceu de uma forma rápida, intensa. Né? Os apóstolos eram presos, ou eram mortos, e brotava cristão tudo que é lado, e eles explicavam as escrituras e mostravam que Jesus tinha feito isso, e as pessoas acreditavam e seguiam, e mais do que só acreditavam, elas mudavam de vida por acreditar naquilo. Deixavam pecados que tinham cometido há 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos cometendo pecados, abandonavam para seguir a mensagem daquele que tinha dado a vida por elas, aquele que era Deus e que tinha sido encarnado e que eles reconheciam que era Deus. Era o Messias enviado, prometido e enviado pelo Pai. Aí você olha assim, meu Deus, como pode? A coisa acontecia, né? Os apóstolos pegavam e as pessoas se convertiam. É verdade que tinham pessoas de coração duro que não se convertiam, né? Os poderosos judeus ali que perseguiam. Aquela outra passagem de São Paulo em Atenas, que ele começa a falar e as pessoas até começam a ouvir, daqui a pouco ele fala da ressurreição, as pessoas já não acreditam mais, diz, vai, fala sozinho aí que outro dia a gente volta para falar sobre isso, e fazem desdém de Paulo. Então, sim, também tem pessoas de coração duro, mas de forma geral, assim, as pessoas vão acreditando de um tanto assim que é impressionante. Você pensa, era para esse povo estar escondido, morrendo de medo, e estão aí falando, e era para não se ninguém seguir eles, porque eles eram ilegais, né? E não ao contrário, aumentava cada vez mais. Você pensa, que coisa que está acontecendo aí? Que absurdo é esse? Que coisa mais ilógica. Mas é porque não era Paulo que pregava, não era Pedro que pregava, não era Tiago, Felipe, João, era o Espírito Santo que agia. Por meio deles, por meio de Paulo, de Pedro, Tiago, João, Felipe. Mas era o Espírito que agia, o Espírito Santo que agia. Eles permitiam que o Espírito mudasse a vida deles. Tanto que Paulo chega a dizer isso, né? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu já nem existo mais. As minhas coisas, as minhas convicções, as minhas decisões, isso já passado. Não existe mais. É Cristo que vive em mim. E aí a gente pode se perguntar assim, né? Nós que somos pregadores, especialmente os padres, mas alguns leigos também de alguma forma exercem esse ministério, não claro, não na pregação litúrgica, que isso é reservado aos ministros ordenados, mas talvez você na sua família, você com seus amigos, né? A gente pode olhar assim e dizer assim, caramba, aqui não está acontecendo isso não. Tem alguma coisa errada aqui, né? Alguma coisa está muito errada. Como é que os apóstolos falavam
E o povo acreditava, e não só acreditava, mudava de vida. Mudava de vida. E eu, né, usando o meu exemplo, né? Eu, padre, faço homilia todo final de semana e vai a uma e mais uma, e toda semana, e durante a semana, e vai na casa e fala, e pouquíssimos que mudam de vida. O que está faltando? O que está faltando? Eu desaparecer, para que Cristo, através da ação do Espírito, possa aparecer. Que eu diminua, Senhor, para que tu possas aparecer. Que não mais eu que viva, mas Cristo que vive em mim. Que não seja mais eu que fale, mas o Espírito que fale por mim. Um, uma coisa que eu escutava alguns padres falarem, e não é que eu não acreditava, mas assim, eu achava que o padre talvez dava uma forçadinha de barra, assim, para ficar bonito, né, para falar bonito, mas hoje eu sou obrigado a dizer para vocês, é verdade. Claro, não vou e não posso, e nem quero falar sobre o que escuto em confissão. Mas eu posso dizer para vocês que mais de uma vez já, e olha que eu tenho pouco tempo de padre, né? Uns 2 anos e meio, mas mais de uma vez, algumas vezes já, algumas pessoas foram confessar e começaram a relatar a situação e o seu pecado, e eu pensei, e agora? O que que eu vou falar? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Não sei o que eu vou dizer, não sei para onde ir. E no instantezinho, enquanto ela acabava de falar, eu pedi ao Espírito Santo, vinde e faça o que quiseres, porque eu não sei o que fazer. E eu começava a falar alguma coisa. E daqui a pouco, eu estava falando coisas que, enquanto eu estava falando, eu já pensava: como que eu sei disso? Como isso é possível? Que quando aquele penitente ou aquela penitente foi embora, eu me peguei pedindo: como é que eu falei isso? Se pedisse para eu repetir naquele momento, para gravar, eu não sei. O Espírito Santo, ele age. Ele age. É a gente que não deixa. É a gente que não permite, né? Então, que a gente tenha esse coração mais apostólico, esse coração mais atento à vontade do Espírito e menos às minhas inclinações. Portanto, o Espírito Santo, como a alma no corpo, vivifica a igreja. E nós somos a igreja. Lembre-se disso, né? Você e eu, batizados, nós somos a igreja. Nós somos vivificados, ou seja, temos vida verdadeira, nossa evangelização, a nosso apostolado, a nossa pastoral, a nossa pregação, a nossa própria vida, a nossa santidade, ela só vai ser verdadeira se for conduzida pelo Espírito. Enquanto for conduzida pela minha vontade, posso até fazer coisas belíssimas, bonitas, sem má intenção, sem nada disso, coisas boas. Mas assim como um corpo muito lindo, sem alma, é só um cadáver. E não vai dar fruto nenhum. De novo, pode ser o corpo mais lindo que já foi criado. Se não tiver alma, não pode levantar, não pode andar, não pode abraçar, não pode respirar. O coração não bate. Pode ser a coisa mais linda do mundo. Se não tiver alma, de nada adianta. Agora, aquele corpo feinho, né? Aquele corpo orelhudo, narigudo, os olhos tortos, meio desdentado, mas que deixa o Espírito Santo agir. E que tem ânimo, que tem garra, que tem força, não sua, mas do Espírito. Esse faz muita coisa. Coisa verdadeira. Por quê? Porque permitiu que o Espírito entrasse, não ficou com as suas próprias vontades. Pode ser até que não sabe fazer a coisa mais linda, pastoral mais perfeita, pode até ser que não, mas é o Espírito Santo que age. E naquela pastoral fraquinha, perfeitinha, naquele apostolado humilde, pequeno, toca o coração das pessoas. Toca, transforma.
Tem uma oração de Santa Teresinha, pelos sacerdotes, que lá pelas tantas ela fala assim, ela pede a Deus, né, que os sacerdotes tenham a força de transformar o coração dos homens da mesma forma que transformam o pão no corpo do Senhor. Que tenham, então, essa virtude do Espírito Santo, essa força, esse dom do Espírito Santo de transformar o coração dos homens. Vejam, da mesma forma como transforma o pão em corpo. Nenhum padre tem força para transformar pão em corpo de ninguém, muito menos de Deus. Se o padre faz aquilo, não é porque é ele que está fazendo, porque é o Espírito que está fazendo. Qualquer outra pessoa, pode ser a pessoa mais inteligente, mais capaz, mais santa que existe. Mas, Santa, se não me engano, Santa Teresa de Calcutá falava isso, né? Se eu reunir, Santíssima Teresa de Calcutá, né? Se eu reunir todas as irmãs de todos os conventos que eu tenho, todas, e passarmos o dia inteiro, da meia-noite à meia-noite, suplicando a Jesus que ele venha e que ele se faça presente numa hóstia que eles vão colocar ali no meio delas e rezar e pedir, falar e fazer e sacrifício, e penitência e oração. Vem Jesus, se faz presente nessa hóstia, ele não vai vir. Aquele pedaço de pão vai continuar sendo um pedaço de pão. Agora, se um sacerdote toma aquela hóstia nas mãos e diz uma meia dúzia de palavras, tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Pronto. Ali não é mais um pão, mas o corpo do Senhor. Pela força daquele homem? Não. Pela força, pela virtude do Espírito Santo. Então, da mesma forma, só é possível transformar o coração de alguém pela força e virtude do Espírito Santo. Isso vale para nós, padres, mas vale para você também, na sua família, com seus amigos. Essa confiança plena e esse raciocínio lógico de que apenas o Espírito Santo que vivifica, que dá vida e que faz a coisa acontecer de verdade, nós temos que começar a incutir na nossa vida isso. Temos que começar a incutir na nossa fé isso. De suplicar ao Espírito. E não é fazer uma oraçãozinha meia hora e vamos fazer. Não, é realmente dar tempo ao Espírito. Dar oração, dar jejum. Siga o exemplo dos apóstolos hoje. Quem sabe faça esse exercício hoje, antes de dormir, retome essa leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24, até o capítulo 13, versículo 5. Finalzinho do 12, comecinho do 13. No capítulo 12, né? Finalzinho do capítulo 12 e início do capítulo 13. Leia essa passagenzinha, medite um pouco sobre isso. O quanto você tem buscado em você a força para exercer o seu ministério. E não só ministério aqui, não entenda, por favor, pelo amor de Deus. Se eu canto na igreja, se eu sou catequista, se eu sou ministro, se eu sou coroinha, se eu sou sei lá o quê. Não, não, não. Primeiro, o seu ministério principal, a sua vocação. Esposo, esposa, é mãe, é pai, é filho, né? É consagrado, é sacerdote, é um jovem leigo que tem que ser testemunho de vida e de fé para sua família, para os seus amigos. Está namorando, tem vivido santamente, tem deixado o Espírito conduzir o seu namoro, o seu noivado. Enfim, na sua vocação primeira, seja vida matrimonial, religiosa, sacerdotal, ali você tem que permitir que o Espírito Santo esteja agindo. Tá bem, meus queridos? Nós vamos concluir por hoje, porque de agora em diante nós vamos iniciar então o próximo artigo, que vai falar sobre a igreja. E esse artigo ele é bastante extenso, né, em páginas aqui do nosso catecismo, porque ele traz com detalhes cada parte da igreja para que a gente entenda de fato o porquê de estar numa igreja e a importância de estar numa igreja, né? Na igreja, na única igreja que Cristo quis, quer, pensa e é caminho para a salvação.
Por isso nós vamos ter bastante agora encontros futuros. Eu não sei quantos, a gente vai depender do toque, mas eu acho que pelo menos uns 3, talvez mais, falando sobre a igreja, tá bom? Que se conhece também como eclesiologia, né? O estudo da igreja, tá bom? Muito bem. Nós vamos terminar com uma oração, e a oração vai ser o Veni Creator, que é uma oração, um hino ao Espírito Santo, que se reza em Pentecostes, que nós vamos já rezar hoje, então, suplicando que o Espírito venha sobre nós, nos ajude a termos vida de santidade, né? Santifique e vivifique a nossa alma e a nossa vida em tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, Rainha do Pentecostes, e dos apóstolos, aqueles que foram fiéis ao Espírito Santo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Uma boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. O Senhor também.